centrosulrs.com, o seu site de informação e o seu programa de informação na rádio, na TV, na web, recebendo mais uma visita aqui no nosso programa. Centro-Sul Entrevista hoje com essa personalidade Dom Feliciano. Dalvi Soares de Freitas já foi vereador, presidente da Câmara, foi prefeito, também esteve aí à frente da Ampro Tabaco e também agora é reeleito vereador em Dom Feliciano. Vamos conversar hoje certamente de um programa muito interessante, de uma proposta, de um projeto que hoje o vereador Dalvi traz para apresentar à população de Dom Feliciano em relação à questão da estiagem, que é um tema tão importante em Dom Feliciano, em toda a região Centro-Sul, não só Dom Feliciano, como Amaral, Ferrador, toda em Camaquã, Cristal, enfim, toda essa parte que trabalha com fumicultura, com grãos, está enfrentando. Mas, especificamente Dom Feliciano, onde Dalvi atua como vereador, vai nos apresentar falar um pouco desse projeto. Mas seja bem-vindo ao programa e hoje vamos conhecer também um pouco da sua trajetória política. Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite para estar aqui no Centro-Sul Entrevista. Essa nova opção de comunicação, da gente poder se comunicar com a comunidade de Dom Feliciano, também da região. E desde já parabenizo por esse trabalho belíssimo que está sendo iniciado na nossa comunidade através da Centro-Sul, web, rádio e TV. Parabéns e muito obrigado pelo convite para estar aqui neste momento falando de algumas coisas importantes que estamos tratando nessa volta à vida pública, no momento que estamos iniciando o mandato de vereador aqui no município de Dom Feliciano, e também para atender aí as tuas perguntas que tu tens para levar até os teus ouvintes, as pessoas que vão nos acompanhar através das redes aí, esse belíssimo programa que dá a oportunidade de a gente poder se manifestar aqui em Dom Feliciano, que é o Centro-Sul Entrevista. Na verdade, deixar também claro que está aberto a todos os vereadores, a toda a população de Dom Feliciano, que esse é o diferencial do Centro-Sul, não só Dom Feliciano, como toda a região. É só agendar então aqui e participar conosco. Mas, Dalvi, na verdade, tu falasse a volta da vida pública. Mas pelo que a gente vem analisando, o Dalvi, ele nunca saiu da vida pública, apesar de ter saído de Dom Feliciano, também atuou num ramo que depois a gente vai colocar, que é a questão da Ampro Tabaco, que é um setor importante do fumageiro Dom Feliciano. Dom Feliciano que está entre os municípios que mais produzem também tabaco no Brasil, e tu estavas à frente dessa importante associação. Mas vamos retornando. Dalvi Soares de Freitas é natural de Encruzilhada do Sul, e lá pelas tantas se apaixonou por Dom Feliciano e em Dom Feliciano, apaixonado 2 vezes e escolheu Dom Feliciano para viver. Dalvi, fala para nós então da tua vinda e como aconteceu isso que te levou a adentrar a vida política. Márcio e espectadores, na verdade, a vida política, a participação na política enquanto militante político vem desde a minha adolescência, digamos assim. Eu ainda nem tinha título de eleitor, portanto não tinha 16 anos de idade ainda. Eu já participava da atividade política lá em Encruzilhada do Sul. Eu sempre fui envolvido em algum tipo de movimento social. Eu fui presidente da Juventude Rural lá em Encruzilhada do Sul, eu fui líder de turma na escola, eu fui presidente do Conselho Escolar da Escola Gomercinda no meu ensino médio. Ou seja, eu sempre fui uma liderança, digamos assim, naquilo que eu participava, nas atividades sociais da comunidade encruzilhadense. E em 2004 eu venho morar em Dom Feliciano, depois de ter de constituir família aqui em Dom Feliciano. A minha esposa é aqui de Dom Feliciano, a professora Claudete Stettinski, aqui da linha Júlio de Castilhos, interior de Dom Feliciano. Então eu venho morar em Dom Feliciano em 2004 e passo a ser então Dom Felicianense. Depois que chego em Dom Feliciano em 2004, eu vou trabalhar na atividade da qual eu vivi a minha vida inteira, toda a minha adolescência e a minha infância, que é a agricultura. Fui plantar fumo com meu sogro, o Sr. Norberto Stettinski, ali na linha Júlio de Castilhos. Plantei 4 safras de fumo ali com ele. Depois me tornei vendedor de uma empresa de estufas elétricas aqui no interior do município de Dom Feliciano, onde tive a oportunidade então de conhecer todo o interior de Dom Feliciano. Depois fui convidado pelo atual prefeito de Dom Feliciano, numa indicação na época do PMDB, que compunha a coligação com o PT no governo que governou o município entre 2009 e 2012, para trabalhar na prefeitura municipal. Iniciei lá na época como eletricista, cuidando da iluminação pública e da manutenção elétrica dos prédios do município. Logo em seguida me tornei encarregado da cidade, responsável pela limpeza urbana, pelo embelezamento da cidade e outras atividades inerentes à atividade de encarregado da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana à época. Logo em seguida passei também a diretor de frota do município, onde fui responsável pela manutenção durante um período de toda a frota
de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal, que me deu uma grande experiência de gestão. Implantamos ali algumas questões importantes, como cartão combustível, manutenção preventiva e outras ações importantes que ajudamos a implantar naquele momento, que me deram uma grande experiência na área de gestão. Logo em seguida, fui convidado também para assumir a questão da coordenação da patrulha agrícola no município. Em 2011, participei da fundação, fui um dos 6 fundadores do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, aqui em Dom Feliciano. Em 2012, concorri a vereador pela primeira vez e fui eleito como o 4º vereador mais votado da eleição de 2012, com 328 votos. Ao assumir o mandato em 1º de janeiro de 2013, eu também assumi a presidência da Câmara Municipal. 8 meses depois, quis o destino que eu tivesse então a oportunidade de poder assumir, dia 9 de setembro de 2013, a Prefeitura Municipal de forma interina, né? E quis o nosso grupo político à época que eu fosse o escolhido para disputar aquela eleição suplementar que ocorreu, onde eu e o querido amigo ex-vice-prefeito Zeno Moita, que também era nosso colega vereador na Câmara, juntos vencemos aquela eleição por 464 votos de diferença e tivemos então a oportunidade de poder comandar o município de Dom Feliciano durante 3 anos e 4 meses. Foi uma experiência maravilhosa, né? Uma grande experiência poder governar a cidade que a gente escolheu para morar, a cidade dos filhos da gente, a cidade da minha família, dos meus filhos, da minha esposa e de muitos e muitos amigos. Essa experiência única na minha vida, né? Eu costumo dizer que ao longo de mais de 50 anos, apenas 7 dom felicianenses tiveram a oportunidade de ser prefeito do município. Eu estou entre esses 7. Isso é uma honra que é para poucos, né? É uma oportunidade que realmente é única, né, na vida de pouquíssimas pessoas. E eu tenho esta honra, né, de ter vivido isso na minha vida e que foi uma grande oportunidade da qual eu serei eternamente grato às pessoas de Dom Feliciano por esta oportunidade. Enfrentamos um momento de grave dificuldade, porque governar o município não é uma ilha, né? Tu está dentro de uma situação estadual e o Estado está dentro de uma situação nacional. Vivemos, talvez, naquele período de 2015, 2016, a maior crise econômica que esse país já passou antes da pandemia, desde 1930, que fez com que caísse muito a arrecadação de todos os municípios, né? E Dom Feliciano não foi diferente. Nós vivemos um período que tivemos que fazer muitos cortes, né, financeiros na prefeitura, de poder ter que cortar número de secretarias, número de cargos de confiança, difícil acesso dos professores, tivemos que cortar na época, para poder manter os serviços públicos funcionando, né, e entregar as obras que o município tinha a obrigação de entregar, fruto de muitos recursos que haviam sido captados no governo anterior e também no meu governo, e que precisavam se transformar em obras para a sociedade, como as escolas municipais, as creches, né, as EMEIs, escolas de educação infantil, como ampliações de escolas, posto de saúde que precisava ser aberto, e assim por diante. Várias obras que precisavam ser entregues, que tinham os recursos para serem executados. Um detalhe interessante é que na condição de prefeito também tivesse o mandato mais curto da história como prefeito de Dom Feliciano. Então com isso, certamente as ações tinham que ser mais rápidas para poder complementar, pois uma eleição anterior às eleições tinha um mandato de 5 anos, posteriormente com a reeleição passaram a 4 anos, e pelo que tu nos colocas aqui, tivesse um mandato de 3 anos e 4 meses. 4 meses. Na verdade, Márcio, quem está à frente de uma administração pública do município sabe que tu tem 2 anos de mandato a pleno, né? É o primeiro ano do governo e o terceiro ano do governo. Quando tu está no segundo ano, tem eleição estadual e nacional. E isso implica em algumas dificuldades de tu fazer a gestão no município, porque há vários impedimentos em função da eleição nacional e estadual. E no último ano é o ano da eleição municipal. Então tu tem 2 anos, na verdade, que tu consegue trabalhar a pleno, né, que Brasília, Porto Alegre está funcionando a pleno, porque hoje 96% do orçamento do município são recursos estaduais e federais, frutos de repasses constitucionais ou de emendas parlamentares, né? Um município como o nosso, e assim como a grande maioria dos municípios, tem pouquíssimo orçamento próprio, o nosso é 4%, em torno disso, né? Então tu tem 2 anos. Eu, como já tive o primeiro ano, já não tive mandato, o segundo ano já foi o ano de eleição nacional, então eu só tive praticamente a pleno um ano, que foi o segundo ano do meu governo de 3 anos. Uma pergunta adendo, então, aqui, que não faz parte do contexto, mas a sua opinião em relação à reeleição,
O senhor é contra ou a favor? Seria melhor para uma gestão do município um mandato de 5 anos ou um mandato de 4 anos com reeleição? Qual forma o prefeito poderia se sentir mais à vontade para governar? Não que é melhor para o prefeito, mas sim para o município. Depois de toda a experiência que eu estou contando aqui para vocês, que eu vivi aqui em Dom Feliciano, eu não tenho nenhuma dúvida que o melhor modelo político seria não ter reeleição e ter um mandato de 5 anos. Mandato de 5 anos sem reeleição para o executivo seria a melhor forma de governar tanto os municípios quanto os estados como o país. Eu acho que quem assume, né, quem senta na cadeira do executivo com a pressão da reeleição, mesmo que muitas vezes não tenha interesse em disputar a reeleição, ele tem uma dificuldade a mais para governar. Eu acho que o melhor modelo político para o nosso país, e tomara que isso avance, é uma discussão que já vem acontecendo no Brasil já há alguns anos, que se tenha uma reforma eleitoral nos próximos anos que venha contemplar esta possibilidade de mandato de 5 anos sem reeleição. Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Em relação à prefeitura ainda, eu tenho 2 perguntas que eu gostaria de entender um pouco melhor. O que faltou fazer que o prefeito Dalvi gostaria de ter feito e não fez? E depois eu gostaria de entender qual, ao seu ver, o maior legado que o senhor deixou como prefeito? Nenhum governante, quando encerra o seu mandato, consegue dizer para si mesmo, para sua equipe, para sua comunidade que fez tudo que gostaria de ter feito. Mas sempre tem alguma coisa que é o sonho, né? Sim, eu no meu governo, eu gostaria, algo que faltou, que eu não tive condições de fazer naquele primeiro momento, são duas questões que eu considero importantes. Eu tive avanços em quase todas as áreas da gestão municipal e podemos oportunamente discorrer sobre isso. Mas 2. A primeira é pavimentação, né? No meu governo não foi feita pavimentação, né? Porque nós enfrentávamos realmente esse problema sério de falta de recursos no município, inclusive para poder dar contrapartidas muitas vezes. E também de não ter tido tempo de implantar uma escola técnica agrícola sob a pedagogia da alternância no município, que é um assunto que eu trago para debate neste mandato que tenho agora na Câmara de Vereadores. São 2 coisas que eu gostaria de ter feito como prefeito e que eu coloquei no meu plano de governo caso tivesse sido reeleito. Infelizmente não tive essa oportunidade, o que não me deixa nem um pouco triste, porque tive a oportunidade de ter sido prefeito, como aqui falei no início do programa. Faz parte do processo. Faz parte do processo democrático, do processo político, né? Isso não em nenhum momento falo alguma coisa contrária a isto, né? Mas coloquei no programa de governo porque realmente é uma coisa que eu acho que é fundamental que tivesse tido acontecido em Dom Feliciano. E o grande orgulho da gestão, assim, olha, até hoje, passado o tempo, o senhor foi embora de Dom Feliciano, voltou, mas quando o senhor passa ou olha alguma obra ou conversa com amigos, olha, tem orgulho. Mas, como eu te disse, a gente teve avanços em quase todas as áreas da administração municipal. Se nós olharmos a área de saúde, por exemplo, né? Quando eu cheguei à prefeitura municipal, se transportava 17 pessoas por dia para atendimento especializado em Porto Alegre, Camaquã, Pelotas, Rio Grande. Quando deixamos a prefeitura municipal, eram mais de 70 pessoas por dia. Porque nós investimos em 2 gargalos importantes que havia na Secretaria de Saúde, que era o agendamento de consultas e exames e o transporte. Compramos lá 4 SPIN novas de 7 lugares, trocamos um micro-ônibus antigo por um novo de 32 lugares, colocamos uma van nova de 21 lugares, possibilitando inclusive que as pessoas com atendimento de câncer não andassem mais em ônibus, né? Que é um sofrimento. Tu imagina uma pessoa que está em tratamento de câncer, recebendo quimioterapia muitas vezes mais de uma vez por semana, ter que embarcar num ônibus 4 horas da manhã, fazer a sua quimioterapia e passar o dia inteiro andando no ônibus, chegar em casa à tarde da noite. Isso é desumano, né? Então nós possibilitamos que as pessoas com atendimento de câncer pudessem ter um carro exclusivo para levá-las, fazer seu tratamento e voltava para casa, né? E também dividimos, possibilitando que as pessoas que fossem na van no início de manhã, logo no início da tarde pudessem voltar para casa, e quem tinha atendimento à tarde ia mais tarde. Então, construímos uma nova farmácia básica, né, uma farmácia na Secretaria de Saúde, um novo laboratório, abrimos a UBS, colocamos para funcionar, que era uma obra parada já há quase 2 anos. Né? Então fizemos avanços importantes nesse setor de saúde, que possibilitou que a gente pudesse startar uma nova qualidade de saúde em Dom Feliciano a partir daquele momento. Esse é o seu grande orgulho. Mas o grande trabalho que eu considero foi realmente na área da educação. Quando eu passo na frente das escolas municipais de educação infantil, a Valdomiro Lorenz e a João Cândido, né, eu olho para aquelas obras e vejo que são obras perenes para a história do município. Uma marca sua. Uma marca da minha gestão. Né? Embora os recursos
para que ela pudesse dar início naquelas obras não foram captados no meu governo. Mas se a gente olhar, existem muitos municípios que foram contemplados pelo governo federal naquela época, entre 2008 e 2012, que até a hora não conseguiram entregar as obras, né? Porque eu tomei a decisão política de fazer, né? Nós tivemos que, porque os recursos que vieram à época, mas para construir as escolas, em torno de 750 mil, não eram suficientes para as obras. Então, diante de um grave momento de crise financeira dos municípios, nós fomos lá e colocamos recursos próprios da prefeitura, do orçamento livre, do recurso livre do município, para terminar as obras e mantemos elas funcionando durante um ano com recursos próprios. Porque, embora venha recursos do Fundeb para manutenção da educação, eles vêm sobre o número de matrículas do ano anterior. Então, é preciso que tu tenha aquelas matrículas perenes durante um ano, e elas não custam barato. Hoje, cada escola de educação infantil tem em torno de 35 pessoas trabalhando, entre servente, cuidador, professor, coordenador, diretor, supervisor, ou seja, são 35 pessoas em cada escola, mais toda a manutenção da escola durante um ano com recursos próprios, para te começar a entrar no orçamento do Fundeb no ano subsequente ao seu funcionamento. Então, quando eu cruzo na frente dessas duas escolas hoje, eu tenho muito orgulho, acho que foi um grande legado que deixei na educação do município. Além de uma série de outras ações que implantamos na educação, como o uniforme escolar gratuito para todas as crianças da rede municipal, que depois não teve mais sequência, né? A própria quadra na escola do Faxinal, que captamos o recurso e entregamos, que era uma demanda histórica daquela comunidade, ter uma quadra na escola para uso da escola e também para uso daquela comunidade, né? Concluir a obra também da quadra da escola da Catulino, e em torno de 600 mil em obras que fizemos de qualificação das nossas escolas, como ampliação da escola Catulino, cozinha nova, qualificação do seu anexo, cozinha nova e banheiros novos lá na escola da Vila Fátima, na Senhora de Fátima, também lá na escola do Faxinal. Ou seja, nós temos um conjunto de obras na educação que eu tenho muito orgulho de ter feito naquele momento no meu governo. Tá certo, então, mas dando sequência, claro que um dia teremos que ter um programa para falar só sobre a gestão, porque de fato administrar o município são centenas de questões, não nem falamos de dezenas, mas é sempre interessante ouvir de quem administrou o município esses desafios de que ficou faltando, porque alguns de fato, como se colocou o Dom Feliciano, você passa, legal de ouvir ficar, então, as creches, você passa lá o governo Zeno, ficou o caso da cultura, você vê ginásio. É importante, o governo Cláudio também deixou ali o centro da cidade, que acabou colocando a iluminação, os SCFs. As SCFs, lá em cima teve na cultura da Cruz do Imigrante, o monumento. É importante você olhar o passado e ver as marcas que o gestor deixa. Posteriormente a isso, como o senhor colocou, não fosse reeleito, também assumisse uma secretaria de saúde em outro município, é isso? Exatamente. Bom, Márcio, eu acho que falta complementar que no período que eu estive na prefeitura, eu tive a oportunidade de ter sido o primeiro prefeito da história de Dom Feliciano a fazer parte da diretoria da FAMURS, né, que é a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a mais importante federação municipalista do sul do Brasil, né, a FAMURS, que é hoje referência, né, como organização dos prefeitos do Rio Grande do Sul. E eu tive a honra de ter sido tesoureiro da FAMURS durante um mandato do presidente, ex-prefeito, hoje prefeito novamente de Candiota, o meu querido amigo Folador, e que foi um grande aprendizado para mim, e também de ter sido um dos fundadores da Associação dos Municípios Produtores de Tabaco do Brasil. Sob a liderança do agora recentemente falecido prefeito Telmo Kirst, de Santa Cruz do Sul, nos reunimos, prefeitos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, e criamos uma entidade de municípios para trabalhar a questão da defesa da cadeia produtiva do tabaco, né? Especialmente olhando o impacto da questão do tabaco, né, das mudanças do tabaco no mundo e no Brasil, sobre as economias dos nossos municípios, né? Isso foi uma grande oportunidade para mim. Fui tesoureiro no primeiro mandato e nos 2 mandatos seguintes fui vice-presidente. Quando deixei a prefeitura municipal, em 1º de janeiro de 2017, eu tinha um convite do querido amigo, hoje prefeito reeleito de São Jerônimo, o prefeito Evandro Eberlé, para ser secretário de saúde naquele município, né? E eu fui lá e conversei com o Evandro à época, e disse para ele que eu iria colaborar com a administração dele durante um período, porque eu tinha já assumido um compromisso de, a partir do mês de abril, ser consultor executivo da Ampro Tabaco em Santa Cruz do Sul. Então eu fui para São Jerônimo, início de janeiro, fiquei lá durante 90 dias e ajudei então, fazendo a gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Damos início a uma reorganização na Secretaria de Saúde, que depois a pessoa que nos substituiu, o secretário Ederson na época, que continua até hoje como secretário, fez nesses últimos anos um brilhante trabalho
na área de saúde em São Jerônimo. Talvez foi o município que mais avançou a gestão de saúde na nossa região aqui, Carbonífera e Costa Doce, nesses últimos anos. E foi um trabalho que um diagnóstico, né, que nós fizemos em 3 meses de trabalho lá e um planejamento estratégico sob a liderança do prefeito Evandro, que eu tive a honra de ter mais esse aprendizado na nossa atividade como gestor. Logo em início de abril de 2017, então, me transferi para Santa Cruz do Sul, onde permaneci por 2 anos, né, durante todo o mandato do prefeito Telmo Kist, como presidente da Ampro Tabaco, que me convidou para ser consultor executivo da entidade. E durante 2 anos, então, eu tive a oportunidade de cuidar de toda a parte de relação governamental dos municípios produtores de tabaco com os governos estaduais, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, e com o governo federal, né, seja o próprio estrutura central do governo federal, Casa Civil, Palácio do Planalto, também Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, e também com o Congresso Nacional, a questão da pauta regulatória, né, que são todo esse pacote de leis que tramitam dentro do Congresso Nacional hoje, de resoluções do governo federal, que impactam na produção de tabaco no Brasil ou na cadeia produtiva de tabaco no Brasil e, por consequência, impactam também na produção dos nossos municípios, na economia dos nossos municípios. Que oportunamente podemos até fazer um programa para falar disso. Com certeza. Porque é uma pauta extensa para se conversar. E até o segundo bloco, depois nós também voltaremos a tratar do projeto, que certamente tem alguma experiência desse momento que tu vivesses lá. Então, tive essa experiência bacana. Eu tive, ainda na diretoria da Ampro Tabaco, participei da COP7, da Conferência das Partes, que trata da questão da Convenção Quadro no Mundo, em Nova Delhi, na Índia, em 2016. Em 2018 estive participando da COP8 em Genebra, na Suíça, já como consultor da Ampro Tabaco. E esse ano, em 2020, teríamos a conferência em Haia, na Holanda, né? Seria lá esse ano, mas em função da pandemia foi adiado para 2021, para esse ano de 2021, em novembro, né? E eu quero, se Deus quiser, estar lá em novembro participando da próxima conferência, a conferência COP9, que vai tratar mais uma vez da questão da Convenção Quadro no mundo, né? E a gente está fazendo um debate importante que iniciamos lá na Índia em 2016, que é a criação de um grande fundo internacional, nos moldes que os americanos estão fazendo, para a diversificação. Não há um outro caminho para a agricultura familiar na produção de tabaco, para os municípios que produzem tabaco, que não seja a diversificação da lavoura de tabaco. Porque cada vez mais o mundo vem consumindo menos tabaco. E o impacto em cima das nossas economias, ele é inevitável, né? Então a gente está debatemos isso durante muitos anos, e temos a expectativa que nessa próxima Convenção Quadro, na conferência, na próxima COP, haja então a assinatura de um tratado internacional de todos os países signatários da Convenção Quadro, de a criação de um grande fundo internacional com muito recurso internacional dos governos para financiar fundo perdido ou a juros subsidiados a questão da diversificação das lavouras de tabaco. Na sua opinião, também a questão da pandemia ela vai influenciar também a questão do consumo do cigarro, né? Ela já está influenciando, né? Nós tivemos números ainda preliminares que devem ser divulgados agora nos próximos meses, dão conta que o consumo de cigarro no mundo, que já vinha caindo à ordem de 2% ao ano há mais de 10 anos, em função das ações da Convenção Quadro, que é uma convenção de saúde ligado à Organização Mundial de Saúde, do início da pandemia para cá, do mês de março para cá, quando a pandemia se tornou global, né, ganhou o mundo, não foi mais um problema, um vírus localizado na China, mas tornou uma pandemia global, na ordem de 20%, que deve ser confirmado nos próximos dias, nas próximas semanas, a queda de consumo de cigarro no mundo. Em um ano, né, em menos de um ano. Isso é muita coisa. De 2% para 20%. Isso. Então já há estudos, Márcio, e espectadores, que dizem que se a gente não produzisse mais nenhum pé de fumo no mundo pelos próximos 5 anos, os estoques de tabaco nas empresas, nas multinacionais hoje, seriam suficientes para produzir cigarro, para abastecer o mundo durante 5 anos, se não produzisse nenhum pé de fumo. Então imagina o impacto disso na comercialização de tabaco, né? Então a cultura do tabaco nunca mais será a mesma. Nós vamos ter problemas seríssimos daqui para diante na questão de preço, né? Aliado à questão de custo, né? Nós temos um país de uma economia dolarizada, que por mais que tu exporte em dólar, mas o teu custo também é em dólar, né? Então a gente tem grandes dificuldades na cultura do tabaco e os impactos na economia dos nossos municípios eles são muito grandes e a gente precisa tratar dessa pauta com uma máxima urgência e esse é um dos compromissos do meu mandato como vereador aqui no Feliciano, trazer luz sobre esses assuntos para que o município possa se mexer na construção de alternativas
que possam realmente dar resultados na questão da diversificação das lavouras de tabaco. Esse é um tema muito relevante, inclusive hoje estive conversando com o pessoal da FUBRA, que nos próximos dias também vai estar falando um pouco sobre a questão atual da fumicultura, mas vamos adiante então. Posteriormente então, encerrando essa etapa da sua consultoria, você já retornou ao Dom Feliciano? Sim, logo em seguida, que acabou meus 2 anos de mandato de assessor do prefeito Telmo Kirchner na condição de consultor da Ampro Tabaco, eu logo em seguida retornei a Dom Feliciano, porque eu havia saído daqui justamente para desempenhar esta função em São Jerônimo e Santa Cruz. Né? A Dom Feliciano é a minha cidade, a cidade da minha esposa, a gente tem a nossa casa, minha esposa é profissional concursada do município na área de educação, é professora municipal. Então retornei a Dom Feliciano e também retornei à militância política aqui no município de Dom Feliciano. Onde assumisse um cargo de assessor na Câmara de Vereadores. Estive por durante 20 dias, um pouco mais de 20 dias talvez, assessor da bancada do PSB na Câmara Municipal, uma questão transitória, mas que acabamos logo em seguida saindo. Sim, posteriormente surgiu o período de eleitoral, né, que seria a concorrer a vereador. Era seu projeto voltar a concorrer a vereador, ou a ideia era voltar a concorrer a prefeito, ou compor alguma chapa vice, ou era de fato seu desejo voltar ao legislativo? Quando eu retornei a Dom Feliciano em julho de 2019, portanto há mais de 1 ano e meio atrás, eu, reunido com o meu partido, eu me coloquei à disposição do PSB para estar representando um projeto político do PSB. Não é novidade para ninguém que eu sempre defendi que um partido que na eleição de 2016 teve 4 vereadores eleitos na sua coligação, né? O PSB elegeu 3 vereadores e o PDT elegeu 1 vereador, que estavam na coligação, ou seja, dos 9 vereadores da Câmara Municipal, 4 saíram da nossa coligação, que na sua chapa majoritária, né, chapa única, chapa própria do partido, a gente não tinha coligação na majoritária, fez 1/3 dos votos do município, que esse partido não poderia abrir mão de ter candidatura própria na eleição municipal. E que meu nome estava evidentemente à disposição pela condição de ter sido fundador do partido, o vereador mais votado na primeira eleição do partido, ex-presidente da Câmara, ex-prefeito, mas que o partido também pudesse avaliar outros nomes, que eu considerava na época que o partido tinha outros nomes que pudesse representar um projeto político do partido. Porque na minha opinião, Márcio, o partido que saiu nesta condição na eleição de 2016 a abrir mão de ter candidato, ele é um partido que se apequena no processo político, né, e que vai colher resultados menores daí para frente. E na minha dúvida, na minha forma de pensar, eu não tenho nenhuma dúvida de que o PSB colheu em 2020 resultados muito menores do que aqueles que podiam ter colhido, né, elegendo apenas 2 vereadores da Câmara Municipal e elegendo 1 vice-prefeito. Então eu considero que o partido fez uma escolha errada. E muito mais do que isso, há uma sequência, né, de um processo político desta forma que leva, historicamente, os partidos que entram nesta condição a se apequenarem e, com o tempo, talvez nem eleger mais ninguém. Então, eu defendia, sim, que o partido na qual eu ainda sou filiado, na qual eu sou filiado, né, da qual eu sou militante, sou fundador, fui vereador, fui prefeito e voltei a ser vereador agora na eleição de 2020, né, que tenho poucos dias de mandato na Câmara Municipal, deveria sim ter sido protagonista na eleição de 2020 e não coadjuvante como foi. Né? Esta é a minha defesa política nesse sentido, porque nós tínhamos resultados de governo para mostrar à população no período que estivemos à frente da Prefeitura Municipal e não poderíamos fugir de um processo político como esse. Na minha opinião, o partido foi oportunista, né, em buscar espaço apenas visando espaço político para alguns dos seus integrantes, e não em buscar espaço político para ajudar na construção de um município melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida, sempre foi a minha posição muito clara, mas infelizmente o partido optou por outro caminho, né? Não quis ter candidato próprio, né? E então eu já havia decidido que eu voltaria a disputar a eleição de 2020, mas ainda não sabia quando, né? No momento certo eu anunciei então, concorri a vereador, né? Graças à população de Dom Feliciano, eu tive a oportunidade, então, de retornar à vida pública com um mandato eletivo, desta vez, sendo eleito o vereador mais votado do partido nesta eleição. Sou o 5º mais votado da eleição, que me orgulha muito, de poder voltar à Câmara Municipal com uma outra cabeça, eu digo assim, Márcio, com a experiência, toda essa caminhada de 8 anos. Né? Eu, quando tomei posse no dia 1º de janeiro, eu ainda relembrei as pessoas. Né? 8 anos atrás, em 1º de janeiro de 2013, eu tomava posse com o meu primeiro mandato de vereador. Né?
Jamais me passava pela cabeça que 8 anos depois eu teria sido prefeito do município e poder voltar a ser vereador, né? Mas com uma experiência, né, bacana de ter sido chefe dos dois poderes, né? Fui chefe do Poder Legislativo e fui chefe do Poder Executivo. E é com essa visão, com essa maturidade, com esta caminhada que eu estou iniciando o mandato na Câmara de Vereadores, sem fugir das minhas posições, sem fugir do bom debate, eu não fujo do debate, mas com a maturidade de poder ajudar a construir soluções importantes para o nosso município, apresentar projetos que possam atender às necessidades da nossa população. Tá certo, então. Conhecemos um pouco nesse primeiro bloco, um pouco da história de Dalvi Soares de Freitas. Então teve um grande currículo aqui, estabelecido não só em Dom Feliciano, mas na região. Nosso programa Centro-Sul Entrevista. Então no próximo bloco a gente retorna para conhecer esse projeto que o vereador Dalvi hoje traz para a comunidade de Dom Feliciano sobre a questão da estiagem, da irrigação, e também para entender um pouco desse processo um pouco polêmico. Algumas pessoas perguntam, parece que há uma divisão, as sessões da Câmara estão um pouco polêmicas. Vamos conversar de maneira bem tranquila, e talvez muitas pessoas se perguntam, eu já fui colega vereador, já trabalhamos juntos, já fomos muito próximos, já fomos um pouco distantes, já fomos adversários. Estamos aqui então para cumprir o meu trabalho apenas de entrevistador. Dalvi, hoje nosso entrevistado, o Márcio é um ex-político, já cumpri essa parte então de trabalho político. Hoje não estou intervindo aqui sabendo, na opinião, a população, o eleitorado que deve tê-la, mas coube a mim apenas aqui a entrevista. Portanto, as perguntas elas não são preparadas, não são direcionadas. O objetivo do programa é levar a informação até você de um jeito que a nossa região precisa. A nossa região precisa estar sabendo o que está acontecendo e precisa ter espaço para isso. Centro-Sul Entrevista está aí para você participar e também conhecer um pouco da realidade da nossa região. Já voltamos! Amigos, onde estão? Notícias de todos, quero saber. Cada um fez sua vida de forma diferente. Às vezes me pergunto, malditos ou inocentes? Nossos sonhos, realidades, todas as vertigens, crueldades, sobre os nossos ombros, aprendemos a carregar toda a vontade que faz vingar o bem, que fez pra mim assim. Assim me fez feliz, assim o amor sem fim não esconde o medo de ser
Programa Centro-Sul Entrevista. Estamos hoje aí com essa personalidade, vereador Dalvi Soares de Freitas, que colocou para nós um pouco da sua história. Nosso programa de entrevista ele tem esse diferencial. A gente precisa saber realmente quais as intenções de quem está aqui, mas também precisa conhecer a história, né? Quem conta a sua história, a história fala por si só. Então, para nós entendermos sempre todas as pessoas que vêm aqui, nós temos esse primeiro bloco, que é onde a gente conhece um pouco. Certamente muitas pessoas, Dalvi já fosse prefeito, certamente milhares de pessoas conhecem, mas sempre tem pessoas que gostariam de entender um pouco da sua vida pública. Nesse segundo bloco, antes de chegarmos a esse projeto que vai tramitar na Câmara nos próximos dias, uma pergunta que chega aos nossos estúdios, a rádio rua, como muitas pessoas costumam falar, é que há uma certa divisão dentro do PSB. A PSB, como tu disseste, elegeu 2 vereadores e cada um está de um lado do governo. Parece que há um vereador que hoje parece que está mais alinhado à oposição, inclusive disputou uma chapa na Câmara de Vereadores, concorrendo à mesa diretora como oposição, e o outro fazendo parte da situação. O que o senhor tem a nos dizer em relação a essa divisão? O que está acontecendo? De fato, Márcio e espectadores que com certeza têm se perguntado e têm questionado realmente sobre o atual momento que o PSB está vivendo, dividido na Câmara Municipal, dividido também na comunidade, isto é uma questão real e recorrente, né? Quando eu passei a ter a opinião de que o nosso partido deveria ter candidato próprio na eleição de 2020, foi uma posição que defendi desde o meu retorno do Feliciano em julho de 2019, eu comecei a sofrer algumas perseguições internas dentro do partido. Isso não é novidade para ninguém, eu posso dizer isto aqui, porque tenho provas destas perseguições, né? Eu sofri graves discriminações pessoais dentro do partido, a ponto de ter sido isolado, né, das participações em relação às questões partidárias, né? Hoje o PSB ele não é mais um partido democrático que ouve os seus filiados, que ouve o seu diretório, ou seja, ele está centrado na mão do poder de uma ou duas pessoas que decidem tudo, né? E eu não posso concordar com isso, porque eu não fui fundador de um partido, não fui membro da fundação de um partido, não saí aos 4 cantos de Dom Feliciano, lá há 10 anos atrás, para dizer ao município de Dom Feliciano, à população de Dom Feliciano, que o PSB representava a nova política, se não acreditasse profundamente nos valores democráticos, nos valores de participação e de respeito às pessoas que constroem a história de um partido, né? Infelizmente, o PSB optou por desrespeitar a sua própria história a partir do momento em que desrespeita fundadores do partido, que desrespeita aqueles que carregaram a história do partido nas costas, muitas vezes sozinhos, como eu, que também como outros filiados, não apenas como eu. Talvez eu seja o líder de um grupo que vem sendo desrespeitado repetitivamente dentro do PSB, né? E o que pode se dizer do futuro? Qual a expectativa de futuro? Um consenso, um acordo? Ou você vê que está difícil? O futuro é um grande ponto de interrogação, mas eu acho que a resposta para esse futuro ela não vai demorar, né? Isso que eu tenho. Eu acho que o PSB não se sustenta durante muito tempo com esta cisão interna, né? Infelizmente eu não enxergo, né, no outro grupo, né, que é o grupo que está dentro da administração municipal hoje, disposição para o diálogo, né? Nunca houve disposição para o diálogo, né? Os atos e os fatos falam por si, né? As perseguições que houveram contra mim e contra as pessoas do meu grupo demonstram claramente que nunca houve disposição para dialogar e para respeitar a história do PSB. Mas esse ponto de interrogação que já vem há alguns meses, eu creio que a resposta virá nos próximos meses também, Márcio. Eu não acredito que isso possa ser essa situação de divisão do nosso partido se ela perdure por muito tempo. Até porque são pessoas que têm mandato, né? Eu tenho mandato, a gente representa uma parcela importante da nossa comunidade que confiou a nós o mandato, que defende nas ruas e que defendeu o nosso mandato que fizemos na Prefeitura Municipal. Então nós temos um compromisso com a sociedade, também um compromisso com a comunidade de Dom Feliciano, de poder também, no momento adequado, né, trazer todos os esclarecimentos possíveis desta questão, desse racha interno do PSB, e de dar uma resposta definitiva a esta questão, né?
Nosso programa Centro-Sul Entrevista, ele traz vários temas livres à tona, mas também vamos estar só na questão política. Um tema interessante nas redes sociais, mesmo, sabes, hoje que não me atém só a Dom Feliciano, hoje tem trabalho na questão regional aqui com a Centro-Sul, enfim, mas eu acompanho as redes sociais, e um tema interessante que eu vi outro dia, que dizia alguém assim, vereador Dalvi, o que aconteceu com os políticos que não saíram das redes sociais há 2 meses atrás na campanha? A seca está aí, a estiagem tomou conta do nosso município, não só Dom Feliciano, como região, e parece que aquele mundo que era tudo maravilha, onde a administração faria tudo, e não existe mais. E o pior de tudo, não existem respostas. E o que me chamou a atenção foi justamente a sua participação, onde você enfrentou com as pessoas, você explicou e colocou desse projeto. Antes de falar do projeto, qual a sua opinião em relação a isso, em relação a essa enxurrada de pessoas bondosas há 2 meses atrás, com soluções para todos os problemas do município, e a ausência delas nesse momento, talvez que estão veraneando, estão nas praias, ou enfim? Eu não estou aqui para julgar ninguém, Márcio, mas o Dalvi da campanha é o mesmo Dalvi de antes da campanha, de pós da campanha e agora no mandato de vereador. Né? Mas o senhor tem acompanhado, ele está solitário nas redes sociais. Eu acompanho o desespero, o clamor e o desalento da nossa população, especialmente os nossos agricultores de Dom Feliciano, de toda a região, diante desse momento gravíssimo que estamos passando, que é essa talvez a maior estiagem dos últimos anos. Eu pessoalmente não lembro de uma outra estiagem tão forte como essa e com tantos prejuízos como esta, né? E vejo as pessoas estão clamando na rede social. Eu fui para o debate, né? Apresentei à população o que estou propondo, né? E que vou levar na próxima sessão da Câmara de Vereadores, que vou levar então um projeto que visa enfrentar essa questão da estiagem nas próximas estiagens. Evidentemente que as soluções para esta estiagem já são conhecidas, inclusive de anos anteriores, que é a questão de um decreto de emergência, que aguardamos que nos próximos dias seja publicado pela administração municipal, que dá a oportunidade dos agricultores poderem já começarem a buscar a renegociação dos seus financiamentos bancários, né, dos seus créditos agrícolas, e que também dá a possibilidade da Secretaria de Ação Social e o conjunto de forças da administração municipal poderem fazer algumas ações pontuais de ajuda às pessoas que porventura estejam com dificuldade até de se alimentar. Né? Nós recebemos inclusive informações de uma comunidade muito próxima da cidade, da CIS Brasil, onde inclusive colocam que foram grandes apoiadores, enfim, da atual gestão, que teve um problema no motor do poço artesiano, a comunidade inteira sem água, que também não está sendo atendida. Ou seja, desde problemas da estiagem onde a água secou, onde o poço estragou, uma série de ações que tem acontecido. De alguma maneira o PSB também compõe o governo. Na sua avaliação, o que está acontecendo nesse momento, que em tão poucos dias houve essa mudança tão brusca, que ao perceber-se, parece que houve um desencontro, um afastamento da população e da atual gestão? A diferença, Márcio, quando a gente fala de de participação da rede social, que há pouco mais de 40 dias atrás parecia que tudo era maravilha e hoje a realidade é outra, diferente, é de quem conhece os problemas e de quem não conhece os problemas. Quem não conhece os problemas do município pode ir para a rede social vender qualquer fantasia. Né? E quem conhece os problemas do município, quem vive os problemas do município e conhece, pode ir para a rede social, falar dos problemas do município na hora da campanha e depois da campanha ter alternativas para apresentar conforme os seus compromissos durante a campanha. Então eu falo por mim, né? Eu conheço os problemas do município, né? Até porque pensei que um dos seus grandes legados era o atendimento ao público. Exato, que era um grande porque forte, eu atendia a população na prefeitura toda segunda-feira, chegava a atender 60, 70 pessoas por dia, andava muito pelo interior do município, fizemos muitos investimentos na nossa agricultura, especialmente na questão das patrulhas agrícolas. Nunca houve tanto investimento em patrulha agrícola como na minha gestão. Foram compras e recursos para compras de mais de 7 tratores 0 km para patrulha agrícola, mais de 40 implementos, tanto de fruto de emendas parlamentares, recursos próprios, recursos que a gente captou junto ao Ministério, junto ao Governo do Estado e assim por diante. Ou seja, a gente fazia uma ação permanente na questão da nossa agricultura familiar. Né? Então, e quando eu disputei esta eleição para vereador, né, e eu fui um dos que mais usou a rede social, e eu disse às pessoas quais seriam os compromissos do meu mandato. Né? E eu tenho orgulho de poder hoje, no momento de crise,
No momento que tudo são flores, todo mundo aparece, né? Mas no momento em que há questões polêmicas para serem enfrentadas, nem todos aparecem, muitos fogem, né? Mas eu falo por mim, eu fui para a rede social, apresentei, né, estou apresentando na Câmara de Vereadores na próxima sessão um projeto que trata da criação de um plano municipal de irrigação agrícola. Justamente aí que queremos chegar. É um projeto que vais apresentar, que vai, caberá ou não ao município implementar, para que seja viável a toda a população de Dom Feliciano. Sim, ele é fruto, Márcio, da minha experiência, né, como ex-vereador, como ex-prefeito, principalmente como consultor, ex-consultor da Amplo Tabaco, né? Enquanto consultor da Amplo Tabaco, eu visitei mais de 100 municípios nos 3 estados do Sul, né? Então eu vi, né, muitas experiências bacanas em todos os campos da gestão e vi experiências bacanas no campo da questão da irrigação, né, para as pequenas propriedades. O estado do Rio Grande do Sul é um dos estados mais atrasados do Brasil no que tange a questão da irrigação agrícola, né? Porque nós gaúchos temos uma cultura de que a gente sofre muito com a seca, mas na primeira chuva do inverno a gente esquece a seca. Essa é a grande realidade do Rio Grande do Sul. E a lógica da irrigação, e eu quero deixar isso muito claro aqui para as pessoas, porque também houve questionamentos nas redes sociais que programa de irrigação não poderia não funcionar, porque não sei o quê, por questão de que não tem água na sanga, não tem água no arroio. A lógica básica da irrigação para a agricultura não é a água da sanga, a água do arroio. É juntar água no inverno para utilizar no período de estiagem. É assim em qualquer lugar, assim em vários outros lugares do Brasil onde funciona projeto de irrigação, é assim em vários outros lugares do mundo. Tu tem a experiência de ter viajado bastante para o exterior e sabe como funciona, por exemplo, as cisternas, a questão da irrigação em Israel, por exemplo. Israel tem a agricultura mais evoluída, mais tecnológica do mundo no deserto. Você né? está indo tudo, deserto, montanhas e hora verde irrigada. E nem água eles têm, inclusive. Nem água eles têm, tem que trazer do exterior a água, né? Então, esta questão da irrigação precisa avançar no Rio Grande do Sul, né? Então, fruto de já alguns programas e algumas políticas estaduais que já existem, alguns incentivos nacionais que já existem, eu estou propondo, então, né, levando a Câmara Municipal para ser debatido durante os próximos meses, a criação de uma lei que cria o Plano Municipal de Irrigação Agrícola para que se tenha uma política permanente de enfrentamento da estiagem, que a gente só não lembre que precisa enfrentar a estiagem quando tiver estiagem, né? Então esse é o principal ponto de uma proposta para enfrentamento de estiagem no médio e longo prazo, que eu trago à Câmara Municipal neste momento. Né? Dentro do plano financeiro, a expectativa que haja também certamente um fundo para esse projeto. Seria a captação das emendas, seria sobras de vencimentos, enfim, um fundo para que fosse utilizado para isso próprio ou uma parceria com o governo do estado e federal? Todas as parcerias possíveis, Márcio. A primeira expectativa é que já, né, quando houver a votação e a aprovação da lei, né, e que haja também a sanção por parte do Executivo Municipal, já se tenha o anúncio, né, por parte de algum deputado federal ligado a Dom Feliciano, de recursos de emendas parlamentares para este programa. Né? Essa é a primeira expectativa que a gente já está trabalhando já nos últimos dias e que a gente espera que no momento que houver o sancionamento da lei, que já haja então por parte de deputados federais ligados a Dom Feliciano um anúncio de repasse de recursos para este programa. E também a captação de recursos junto ao governo do estado. Para te ter uma ideia, Márcio, eu vi na imprensa recentemente e corri atrás da informação de que em torno de 50 milhões de reais do governo estadual não foram acessados pelos municípios para enfrentamento da estiagem por falta de projetos no ano de 2020. Ou seja, falta de projetos dos municípios. Ou seja, por falta de projetos dos municípios, em torno de 50 milhões de reais deixaram de ser repassados pelo Programa Estadual de Irrigação do Rio Grande do Sul para enfrentamento da estiagem. Então, esse programa também, esse plano que apresento também, quer tratar dessa questão de projetos para serem levados ao governo estadual, ao governo federal, né? E também, quem sabe, até a parcerias público-privadas no sentido de que possa se ter recursos para uma ação pública permanente, mas também de orientação dos nossos agricultores. Ali que eu queria chegar. Por exemplo, assim, alguém que está nos acompanhando, hoje em dia, grande parte da nossa população acompanha de maneira virtual, o agricultor está nos acompanhando, ele se interessou em implementar um sistema de irrigação na propriedade dele. Atualmente, ele não tem onde recorrer, o máximo que ele vai é ao banco tentar algum financiamento de alguma forma isso, né? Com o projeto implementado, aprovado, instituído esse plano,
teria um setor da prefeitura que ele poderia procurar, onde ele teria todo um conhecimento, desde financiamento, desde implementação, um setor técnico. Seria A partir isso? do momento que a gente cria um programa, esse programa tem que ter um técnico responsável. Esse é o básico de um programa. Né? Então, hoje o agricultor sozinho, com a sua própria ideia, ele bate na porta da Emater, ele bate na porta da Secretaria da Agricultura, pedindo para que seja cavado um poço, ele sozinho vai atrás de um equipamento de irrigação, vai no banco ver se tem financiamento, ou seja, ele está sem orientação, ele está perdido na busca de uma solução para atender um problema seríssimo que ele E tem às da vezes se perde em protocolos. E né? às vezes se perde nos protocolos que são feitos e não são atendidos, né? E uma série de problemas. A partir do momento que a gente passa a ter um plano, que esse plano tem um início, um meio, uma continuidade, e que ele se transforma num programa, ele passa a ter um técnico responsável que vai dar toda esta orientação para este agricultor. Então isso é o básico para que a gente possa ter um plano desse em funcionamento no município. O vereador Dalvi, o que mais o vereador Dalvi ouve da população nesse momento da estiagem? O seu eleitorado, não eleitorado, enfim, de alguém que já foi prefeito de Dom Feliciano, certamente um telefone que não para nesse momento tão difícil que vivemos. Além da estiagem, um calor de quase 40 graus, onde vai queimando a folha do fumo, a questão dos grãos. É um momento muito difícil, porque a estiagem assola, mas o calor também. Qual a maior queixa, o maior pedido de socorro que o vereador Dalvi ouve da população? É justamente a falta de orientação do que fazer. Né? As pessoas estão, para além dos seus prejuízos, estão perdidas, né? Estão sem perspectiva de futuro, porque elas olham para os seus representantes no serviço público, né, que foram eleitos, né, e não tem sentido respaldo, preocupação, né? Não tem visto quase que uma indiferença da maioria das pessoas que estão no serviço público em relação ao drama que estão vivendo pela falta de chuva. Né? Então esta é a grande preocupação. Ver em serviços serem feitos muitas vezes sem nenhuma conexão com a realidade, sem nenhum objetivo de fomentar a produtividade ou a produção, e muitas vezes aqueles que estão ali produzindo, precisando muitas vezes de um apoio, né, de uma orientação, não tendo esta oportunidade, como nós dissemos anteriormente, se perdendo nos protocolos. Né? Então esta é a principal queixa que eu tenho recebido, né, das pessoas que me ligam, que me mandam mensagem, que também tenho visto também nas redes sociais também. Né? Tá certo. Então, o vereador Dalvi Soares de Freitas pretende apresentar na próxima sessão, já que estamos no início de janeiro, depois entra o recesso parlamentar também no mês de fevereiro, esse projeto que deve ter andamento, esperamos também que tramite de alguma maneira de regime de urgência, já que em fevereiro teremos o recesso parlamentar aqui em Dom Feliciano, município de Dom Feliciano, durante o mês de fevereiro o recesso, ou seja, não há sessões, a menos que sejam de caráter emergencial. E a boa notícia é, uma vez aprovado, já há deputados sinalizando com verbas para que possam ser investidas, uma vez que não sabemos até onde irá atingir esta estiagem. E um diferencial, né, Márcio? Quando o município passa a ter um plano nesse sentido, fica mais fácil de captar recursos, né? Fica muito mais fácil também dos bancos se sentirem confortáveis de aportar crédito para esse tipo de incentivo, porque passa a enxergar que o município tem uma política agrícola nesse sentido. Né? Então os bancos, vamos financiar o equipamento de irrigação, porque haverá incentivo à população no uso do equipamento e nos resultados do uso, que são a renda, né, da sua produção agrícola em fruto da questão da utilização da irrigação, então poder honrar com os compromissos bancários. Então há também um conforto na rede bancária a partir do momento que a gente cria um programa municipal nesse sentido. Mas eu quero te dizer, eu acho que a gente está se encerrando, né, se encaminhando para o final do programa, mas eu quero te dizer que para além dessa questão do projeto de irrigação que vou apresentar na próxima sessão, vou apresentar também um outro projeto, que é um projeto de resolução, na qual já estou buscando mais 2 vereadores para assinarem junto comigo, como determina o regimento da Câmara, que são alterações no funcionamento da Casa Legislativa. Eu fui muito claro durante a campanha, e fui muito claro também na primeira sessão desse ano, em que eu defendo que a Câmara de Vereadores de Dom Feliciano tenha sessão toda semana, né? Que nós somos a única Câmara Municipal que se tem notícia que se reúne apenas 2 vezes por mês. Eu não estou primeira e na terceira na segunda. primeira e na terceira segunda-feira de cada mês. Né? Eu não estou condenando o passado da Câmara, até porque também já estive na Câmara como vereador e já fui presidente da Casa em 2013. Mas o momento legislativo que se vive hoje é absolutamente diferente. Hoje há muita demanda do Poder Executivo em relação a projetos que devem ser votados seguidamente.
E a Câmara de Vereadores, no último mandato, se nós formos olhar o histórico, ela foi convocada centenas de vezes, centenas não, mas dezenas de vezes, para votar projetos quase que às escuras, né, para contemplar os interesses do Poder Executivo, praticamente transformando a Câmara de Vereadores num balcão de carimbo, onde ou o projeto chega de tardezinha e já é votado de noite, ou é convocado uma extraordinária sem as pessoas saberem para ser votado logo em seguida, né? Então a Câmara precisa trabalhar mais, precisa debater mais os problemas da cidade, né? Então estou propondo algumas alterações que considero muito importantes. A primeira é da gente ter sessões legislativas todas as segundas-feiras e mais curtas, né? Porque ninguém aguenta mais escutar o rádio ou olhar na rede social uma sessão que começa às 8 da noite e não tem hora para terminar, indo até meia-noite, muitas vezes, quando a pauta é muito extensa. Até passando a meia-noite, o que é contra o regimento, né? Tem que ter uma aprovação além da sessão. Isso, né? Ninguém acompanha isso, né? É impossível tu ficar 4 horas acompanhando uma sessão. Então, que tenhamos sessão todas as semanas, mais curta, sei lá, 2 horas e meia, 3 horas no máximo, né? E com mais produtividade da Casa Legislativa, mais dinâmicas. Segundo, que se tenhamos comissões na Casa para debater os problemas do município. Hoje, nós somos a única Câmara que eu conheço, que se tem apenas a Comissão de Pareceres e a Comissão de Finanças, que são comissões obrigatórias de se ter permanente para dar pareceres sobre os projetos que são votados. Não há nenhuma comissão para debater os problemas do município, né? Então não há uma comissão de saúde, não há uma comissão de desenvolvimento rural, não há uma comissão de educação, ou que não se tenha várias comissões, mas que tenha uma única comissão, quem sabe uma comissão de serviços municipais, para debater os problemas do município, para convidar secretários para ir lá discutir sobre projetos que lá tramitam, né? Para convidar representações de empresas, de entidades, de autarquias do governo estadual, como o CE, como o Corsã, como outras tantas necessárias que influenciam o serviço público no município de Dom Feliciano. Diretamente, né? que é o caso da energia elétrica para o fumicultor. Exato, né? A questão da Corsã, que é um problema sério, a água em Dom Feliciano, no meio urbano. Então que a gente tenha comissões para debater os problemas do município, né? Então vou propor isso também, essa alteração no regimento. E fica aqui também uma sugestão da comissão de crise, né? Nós vivemos tanto a pandemia como a questão da estiagem, onde mesmo colocar essa questão de as pessoas têm expectativa do que fazer, né? E nós vivemos uma pandemia e parece que ela é negada em Dom Feliciano, né? E também, Márcio, vou propor a alteração no regimento, estou falando dessas três alterações, que não se tenha mais recesso parlamentar no primeiro ano do mandato. Né? Não é uma aberração assumir a Câmara dia 1º de janeiro e tirar férias em fevereiro. Né? Nós temos que acabar com isso, Dom Feliciano. Não há mais espaço para isso na Câmara Municipal. Então, como já acontece em outros municípios, no primeiro ano da legislatura não tem recesso. O recesso passa para janeiro do segundo, do terceiro e do quarto ano da legislatura. Né? Então, essa é uma proposta que também quero trazer na próxima sessão. Também vou requerer ao presidente Cristiano Studinski a reinstalação da Frente Parlamentar em defesa da cadeia produtiva do tabaco. É um requerimento que vou postular à mesa. Essa frente parlamentar foi instituída na Câmara de Vereadores, se eu não me engano, no mês de maio ou junho do ano passado. Não houve nenhuma atividade dessa frente parlamentar para tratar da questão do tabaco em Dom Feliciano a partir da sua criação. Imagino que ela precisa ser reimplantada a partir do momento que é uma nova legislatura, são outros vereadores neste momento, né? Nem todos foram reeleitos. Então vou requerer ao presidente Cristiano para que a gente possa reinstalar uma nova frente parlamentar, para a gente debater esse assunto dentro da frente parlamentar em defesa da cadeia produtiva do tabaco, especialmente porque temos aí uma nova safra de tabaco com os mesmos problemas do ano passado e a Câmara de Vereadores precisa ser protagonista no debate do tabaco, que é a principal fonte econômica de Dom Feliciano. Então são assuntos que a gente vai trazer aí para a próxima sessão da Casa Legislativa. Vereador, também não esqueça da gravidade e seriedade da pandemia, onde cuidados são necessários e o município de Dom Feliciano precisa levar a sério essa situação que está se agravando. O pessoal imagina que a questão da vacina vai chegar no próximo mês. Sabemos nós que não é desta forma como funciona. Haverão critérios para vacinação até chegar à população em geral. A Inglaterra, a Europa vive a segunda onda de uma maneira muito difícil e nós temos uma safra difícil, nós temos uma estiagem complexa, nós atravessamos momentos difíceis e a pandemia ainda está à frente. Então, a grande verdade é que a pandemia está muito presente na vida de todo mundo. Hoje eu acho que não há nenhuma pessoa que não conheça alguém ou que não conheça alguém, parente de alguém, que não tenha perdido a vida, né? Com essa questão das 200 mil mortes no Brasil, né? Confirmadas, fora as chamadas subnotificações que os especialistas têm nos colocado. E eu tenho lido muito sobre o assunto também, Márcio, e tenho graves preocupações por isso, especialmente no nosso município. Quando a gente vê que o município recebeu um grande aporte de recursos para fazer o enfrentamento da pandemia
e a gente não conhece nenhuma política pública no município para enfrentamento da pandemia. Este assunto está presente no nosso mandato, a gente já está trabalhando nisso. Neste momento eu ainda não posso falar aqui qual será a nossa proposta para essa questão, mas assim que a gente já tiver finalizada uma proposta formal para apresentar na Câmara de Vereadores, eu vou me manifestar publicamente sobre uma proposta que considero importante nessa questão do enfrentamento da pandemia, né? A questão da vacinação está aí, eu estava acompanhando na imprensa hoje, todos os municípios da Grande Porto Alegre já estão se organizando para receber vacinas ainda no mês de janeiro, né? Com logística, com geladeira, com quem vai vacinar, com quem não vai vacinar, e nós não temos ainda nenhuma manifestação do nosso município sobre essa questão de como o município está se organizando para a questão da vacinação quando a vacina chegar. Mas nós vamos cobrar oportunamente essa importante. questão. Vereador Dalvi, já estou recebendo um sinal aqui do encerramento do nosso programa. Deixa as considerações finais e mais uma vez saltando que os microfones, o nosso sinal aqui web está aberto para todos os vereadores que queiram participar, não só de Dom Feliciano, como da região. Eu quero te agradecer aqui, estás iniciando essa série de entrevistas, demais vereadores também foram convidados e aceitassem esse convite. Como eu disse, no passado trabalhamos juntos, fomos adversários, mas hoje o Márcio está aqui como entrevistador. E o importante é deixar os microfones abertos para que possamos ouvir a sua posição e também conhecer um pouco da sua história e desse projeto tão importante para esse momento tão difícil que Dom Feliciano vive. Vereador Dalvi. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse belo espaço de comunicação que inicia os seus trabalhos no nosso município, né, para atender toda a região, que é a Centro-Sul Web Rádio e TV. Nesse programa Centro-Sul Entrevista, que sou um dos primeiros entrevistados, o que muito me honra, muito me orgulha, muito obrigado pelo convite, de poder fazer aqui um debate franco, verdadeiro, né, sobre os assuntos do nosso município, sobre aquilo que estou tratando no meu mandato na Câmara de Vereadores de Dom Feliciano. Estou à disposição da população sempre, né, como disse aqui, como disse na tribuna da Câmara, eu não fujo do debate, eu gosto do debate e eu estou sempre de ouvidos abertos para ouvir sugestões, críticas e análises da nossa população. Quem está na vida pública não pode fugir da opinião das pessoas. E eu as acolho com o maior respeito e muitas das opiniões das pessoas se tornam ações que a gente pode trazer para qualificar o nosso mandato. Um grande abraço, muito obrigado. Estou sempre à disposição para que a gente possa se comunicar com a população de Dom Feliciano, levando as nossas ideias e os nossos projetos. Um abraço a todos. Tá certo, obrigado ao Dalvi, vereador, Dalvi Soares de Freitas, a toda a população de Dom Feliciano que tem esse espaço aberto para você. A você que está nos ouvindo, manda seu vídeo, coloca a sua situação da estiagem, pega seu telefone, vira para frente, fala para nós o que está acontecendo na sua região, pode mostrar para toda a população da região como está a sua propriedade, como está a situação da água, como está a situação na sua região. Eu quero agradecer mais uma vez ao vereador Dalvi, e dizendo que o programa Centro-Sul Entrevista, todos os dias, 9 horas da manhã, você pode entrar em todas as redes sociais, Facebook, YouTube e também no nosso site centrosulrs.com. Até amanhã às 9 horas com mais Centro-Sul Entrevista. Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado e eu entendo. As suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana, coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada, e o que eu deixei alguma
sua falta, e a falta é a morte da esperança. Como um dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Que a vida é mesmo coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância diante da eternidade do amor de quem se ama. Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta? Por onde andei enquanto você me procurava, e o que eu te dei foi muito pouco, quase nada. E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Obrigado.